Eu tinha 4 anos de idade quando meu pai abandonou a minha mãe, deixou minha mãe com 4 filhos pequenos e mais um na barriga. Ela estava grávida. Ele não olhou para isso. Ele simplesmente vendeu tudo que tinha, inclusive a casa que tinha, e fugiu com outra mulher para o Rio de Janeiro. Minha mãe ficou desesperada, sem saber o que fazer da vida. Porque minha mãe não trabalhava naquela época. Foi muito difícil para ela ter que dar os seus filhos para os seus familiares. E foi muito sofrimento, não somente para ela, mas também para todos os seus filhos que se encontravam em mãos de outras pessoas. O sofrimento dela foi intenso e a família não apoiava ela em nada. Minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos de idade. Minha mãe faleceu aos 42 anos de idade. Meu pai, quando a abandonou, ela nunca mais foi a mesma. Sofreu tudo que tinha direito. Claro que ela guardou muita mágoa, muito rancor, que era tudo que ela aprendeu na vida, tudo aquilo que ela sabia, confiou demais naquela pessoa, e a decepção foi muito intensa. E ela teve que se desdobrar para trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Não era fácil para ela. A dor era muito grande. E assim ela foi com essa dor por muito tempo, até chegar aos 42 anos de idade, quando ela faleceu em uma mesa de cirurgia. Não foi fácil para ela. E não foi fácil para todos os seus filhos. Os meus irmãos mais novos, eles tiveram tanto ódio do meu pai, tanta raiva, tanto rancor, que acabaram desencarnando em muito pouco tempo. Passaram-se muitos anos até que eu me tornasse espiritualista cristã. Foi quando, em um dos meus trabalhos espirituais, a minha mãe teve a permissão da espiritualidade, e eu também, claro, para que ela viesse me visitar ali em um trabalho e falar comigo naquele trabalho, incorporada em outra pessoa. E ela segurando nas minhas mãos, ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Ela disse: filho querido, você está seguindo um caminho muito bonito, um caminho muito bom, e eu me tranquilizo com isso. A minha preocupação são com seus irmãos, filho. Eu queria muito poder ajudá-los, mas eu não posso fazer nada por eles. Primeiro que eu não tenho autorização da espiritualidade para fazer isso, mas eu vejo muito ódio no coração dos outros seus irmãos. Fala para os teus irmãos, filhos, que perdoem o seu pai. Porque o que aconteceu entre eu e ele naquela época, quando ele me abandonou, eu já havia feito isso com ele em uma outra existência. Eu havia abandonado ele com 4 filhos pequenos também. E não foi fácil para ele. Ou seja, a minha mãe naquela época, o espírito ele não tem sexo. Mas a minha mãe naquela época, ela poderia ter sido o homem e o meu pai poderia ter sido a mulher daquela época. E ela abandonou meu pai também das mesmas condições, em uma outra existência anterior. Para que vocês entendam melhor como funciona a lei do karma, a lei do retorno. E minha mãe falou que aquilo ali era o retorno que ela estava tendo, naquele momento que sofreu aquela decepção amorosa, era o retorno que ela estava tendo de tudo aquilo que ela fez em uma outra vida passada com o meu pai. Ninguém escapa dessa lei, minhas crianças. Não tem quem escape dessas leis. E eu tenho visto aqui, são os milhares que chegam de comentários diários para mim nos meus vídeos, diretamente também no meu direct, muita gente comentando, mandando mensagens para mim, para que eu venha respondê-las. A maioria delas estão revoltadas com o que se passou com ela e determinada pessoa. A dor daquela pessoa foi muito grande. Então a maioria delas não suporta aquela dor, se revolta. E é isso que atrapalha mais ainda a sua vida. É isso que deixa você cada vez a situação mais difícil ainda. Cada vez mais tempo com aquela situação em você. Enquanto você estiver mantendo isso na mente, você está mantendo aquela pessoa presa na mente. Você está vibrando contra aquela pessoa. Enquanto isso estiver acontecendo, o universo jamais vai fazer com que aquela pessoa pague pelo que fez por você. Porque você está agindo da mesma forma que ele. Você está esperando a lei do retorno dele. É o que vejo na maioria das pessoas, das mulheres, e chegam a me procurar, que mandam mensagem para mim constantemente, todo santo dia. A revolta é grande. Primeira coisa que elas querem saber, estou esperando só a lei do retorno dele. Estou esperando só que ele pague pelo que fez comigo. E não é assim. Enquanto você estiver esperando isso, você jamais verá isso acontecer.
Por que que a maioria das leis do retorno só acontece na vida subsequente, na vida que virá lá na frente, uma outra existência? É simples explicar isso. Porque naquele momento em que a pessoa trai você, maltrata você ou prejudica a tua vida, essa pessoa passa a ser uma devedora do universo, não uma devedora sua. E enquanto você estiver esperando que aquela pessoa pague pelo que fez com você, você jamais verá isso acontecer. Jamais, é muito difícil isso acontecer. Isso só vai acontecer em uma outra existência dele. Porque aí você já esqueceu aquilo que passou. Aí você já esqueceu. Então ele paga devido a isso. Por que foi que meu pai pagou daquela forma como ele pagou? A lei do karma dele. Pelo que fez com minha mãe. Ele morreu aos 86 anos de idade. E não foi fácil a morte dele. Ele não conseguia mais identificar ninguém, nem da família dele. Ele não estava conseguindo reconhecer mais ninguém. Ele morreu de câncer. E foi uma doença muito agressiva. A dor dele foi muito forte. Foi muito doloroso o final dele. Mas a minha mãe já tinha desencarnado. Mas enquanto a minha mãe estava aguardando o retorno dele, enquanto a minha mãe estava aguardando ele pagar por tudo aquilo que fez por ela, ele não pagou. Ele estava como se estivesse vivendo bem com uma outra pessoa. E é isso que acontece com todas as pessoas que decepcionam você. Que você fica ali aguardando o retorno daquela pessoa, ela pagar por tudo que fez. E não é por aí. Enquanto você estiver aguardando isso, você está agindo da mesma forma que aquela pessoa agiu com você. E para todo efeito, aquela pessoa também é filha de Deus.